Olá, boa tarde para os que estiverem ouvindo à tarde, bom dia para os que estiverem ouvindo ou assistindo ao dia, e boa noite para quem estiver ouvindo ou assistindo de noite. Nós somos trabalhadores voluntários da Casa do Evangelho e hoje nós vamos conversar rapidamente sobre um assunto que diz respeito a todos os seres que estamos aqui no planeta Terra. Vivemos numa constante transformação, numa dinâmica, num movimento de progresso espiritual. Graças a Deus, graças a Jesus que contamos para isso, com os queridos benfeitores da Casa do Evangelho, que tanto nos inspiram, nos protegem e nos ajudam a que a gente possa dar conta dos nossos compromissos iluminativos. Pois bem, para iniciar a tarefa que a gente chama de difusão doutrinária na tarde de hoje, convidamos a todos que possam nos acompanhar numa prece, onde quer que a gente estiver. O momento em que a gente puder acessar aqui o site da Casa do Evangelho. Elevamos o nosso pensamento a Deus, a Jesus, e para isso a gente precisa deixar de lado as questões preocupantes do cotidiano e nos permitimos pensar, porque estamos onde está o nosso pensamento, e nos permitimos sentir, porque sentimos, amamos e estamos aonde está o nosso coração, pedindo a Deus, a Jesus, nos páramos da espiritualidade superior, onde encontramos a luz, a harmonia, a justiça, a misericórdia, a bondade de Deus. Aos benfeitores da Casa do Evangelho, solicitamos permissão, humildemente da nossa parte, para dar por iniciada a tarefa que a gente chama de difusão doutrinária. Estejamos todos em paz, que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Sabe o que é? Que a gente sempre começa as nossas atividades na Casa Espírita, sempre com uma prece. Porque essa prece, ela tem o magnífico poder de nos plugar com o Criador, com o Universo, com essa vontade de viver, trabalhar, servir, ser úteis. Essas preces nos permitem entender melhor a dinâmica da vida, nos permitem entender melhor os processos, a vivência de Jesus de Nazaré, todos os seus ensinamentos, a sua multiplicidade de exemplos e também de todos esses benfeitores que, sob a égide de Jesus de Nazaré, nos cuidam, nos amparam, nos fortalecem cada dia mais, conforme a gente decidir pedir por eles. A ordem de Jesus é pedir e achareis. Ou melhor, buscai e achareis. Pedi e conseguireis. Batei a porta, que essa porta há de abrir-se. E como temos a magnífica oportunidade de estar neste momento próximos da Casa do Evangelho, que a gente pode chegar, como estamos tendo a magnífica oportunidade de reencontrar amores de outras encarnações que a gente já esteve trabalhando juntos, vivendo juntos, nos resolvendo. E nessas tantas idas e vindas, porque a gente não consegue modificar o nosso coração, a nossa amorosidade numa única encarnação. Por isso que a gente precisa de tantas matrículas na escola da Terra. E se agora a bondade e misericórdia do Pai nos permite estar perto da Casa do Evangelho e partilhar com esse grupo de pessoas encarnadas e desencarnadas que atuam na Casa do Evangelho, vamos aproveitar? Vamos aprender com esses exemplos felizes, iluminativos. E hoje, principalmente, o nosso coordenador nos pede para a gente falar da nossa vida verdadeira. Partimos de uma premissa técnica, científica,
que somos espíritos imortais. Pois bem, somos espíritos imortais. Por agora, vivenciando a experiência no corpo físico. E quando é que vai terminar essa nossa experiência? Quando o corpo que a gente está vivendo morrer. Quando este corpo que eu estou usando agora morrer, eu, espírito, não consigo mais habitar num corpo que está morto. Por isso que eu, espírito, desencarno. E esse momento que é um processo de desencarnação, é voltar, tá, a ser eu, espírito imortal. Quantas e quantas vezes a gente se questiona, quando será? Será que o meu corpo vai morrer antes do corpo da minha mãe? Será que a minha irmã ou meu filho, o corpo dele vai morrer antes do que o meu? Às vezes até a gente comenta com as amigas, numa brincadeira, a gente diz, bom, se teu corpo morrer antes do que o meu, eu vou no teu velório. E aí a amiga nos olha e diz assim, bom, se for ao contrário, aí tu vai no meu, no velório. Mas são essas homenagens que em cada momento da nossa história vão mudando. A gente não lembra, porque a nossa memória é muito fraca. A gente não lembra do passado, né? Mas a gente já viveu em diversas culturas, em todas as civilizações, né? Se a gente fosse fazer uma análise histórica rapidamente, né? Quando a gente, há muitos e muitos anos, chegamos aqui no planeta, tá? Fazíamos parte, né? Quem sabe, dos Incas, dos Maias, já vivemos na Patagônia, já vivemos no Polo Norte, já vivemos no Equador, já vivemos no deserto. E a gente não se lembra quando a gente viveu no deserto e não tinha água, por isso que a gente hoje respeita tanto a água e cuidamos da água para não faltar. Por quê? Porque já vivemos a experiência de viver no deserto e tinha pouca água e a gente cuidava muito. E quando a gente viveu na selva, com água abundante, e daqui a pouco a gente poluía, etc e tal. E quando a gente vivia no frio que a gente não sabia o que era o calor, porque dia e noite fazia frio, que seria o Polo Norte e o Polo Sul, aqui do planeta. E quando a gente vivia no Equador, na linha do Equador, a gente não sabia o que era frio, porque todo ano era calor. Então nós tínhamos experiências de viver só no calor. Em outras encarnações tivemos as experiências de viver só no frio. E hoje a gente tem, eu gosto de dizer que é vantagem, aqui no Paralelo 30, onde está situada a Casa do Evangelho, Porto Alegre, enfim. Nós temos as 4 estações do ano. E às vezes, isso é tão enriquecedor que às vezes a gente tem num único dia as 4 estações. A gente acorda de manhã com frio, daqui a pouco fica um calorão. Então, e entre essas vidas, entre uma encarnação, outra encarnação, uma encarnação, outra encarnação, aonde que nós estávamos? No nosso eu verdadeiro, de espíritos imortais, nos preparando para a próxima encarnação. Então, quando nós fazíamos parte daqueles povos primitivos, nós chegávamos a enterrar aquele corpo com os instrumentos mais importantes que aquela pessoa tinha. Se a pessoa era um caçador, caçava para se alimentar, o corpo daquela pessoa ficava enterrado, com as armas que aquela pessoa usava para caçar, não é mesmo? Se a pessoa era um oleiro, ele mexia com argila, fazia vasos, potes de argila, com certeza, ele ia
enterravam a pessoa com coisas que ele tivesse feito, né? Quem gostava de música, geralmente era enterrado do lado do instrumento musical que ele mais gostava. E assim por diante. Nós sempre, o ser humano, tá? Ao longo de toda a história da humanidade, sempre teve uma noção do que seria o mundo, do que seria a vida após a morte do corpo. E essa relação de continuidade, a vida é contínua, ela se perpetua, porque agora nós estamos por um certo tempo no corpo físico, mas o nosso estado natural, o nosso estado normal é de espíritos imortais que somos, tá bem? E quando as pessoas se confundem, como é que vai ser? Será que morrer dói? Como é que vai ser quando eu me afaste daqui dos meus entes queridos? E quantos entes queridos nossos, desde que a gente encarnou aqui no planeta, quantos entes queridos nossos desencarnaram, a gente foi no velório deles, daí passava algum tempo, a gente sonhava com eles, o Espiritismo nos diz que nós nos encontramos com eles quando a gente sonha. Então, vejamos bem, a vida após a morte é vida, porque aquelas pessoas que o corpo morreu antes do que o meu, ou seja, que desencarnaram antes que eu, quando chega um momento da minha desencarnação, eu vou me encontrar com eles, vou matar a saudade, ai, vou ficar assim, ai, pois é, ainda estão encarnados na Terra, o fulano, que ainda não desencarnaram, mas eu chego na vida normal, na vida natural, que é a vida do espírito imortal, eu vou me encontrar com aqueles que têm tanta saudade, vou me encontrar com aqueles que desencarnaram antes do que eu, tanto amor, tanto carinho, tanto vínculo, tanto afeto, com aquelas pessoas que estavam no papel de minha mãe, meu pai, meus irmãos, meus sobrinhos, meus avós, e aqueles bem velhinhos, que às vezes eu tive a oportunidade de conhecer a minha bisavó. Gente, que lembranças do colinho dela. Agora, quando o meu corpo morrer, que chegue a hora que o Pai, que é Deus, me chamar para voltar para a minha vida verdadeira, ou seja, o momento do meu desencarne, o momento em que o meu corpo morreu, gente, que maravilha, eu vou me encontrar com essas pessoas que faz tempo que eu não vejo, que saudade. Vocês já pensaram? Que alegria! Eu mesmo que tu mora num país, tá? E tu te mudou para outro país. Então, naquele outro país que tu te mudou, né? Tu encontrou amigos, quem sabe algumas pessoas do sangue, tu aprendeu a cultivar carinho, respeito, amizade no coração daquelas pessoas. Mas tu lembra daqueles que ficaram lá no teu país, não é mesmo? E de vez em quando a gente sonha com eles, ou a gente pega o telefone e fala com eles. Então um sonho é pegar um telefone e falar com aquelas pessoas que estão na pátria verdadeira, que é o mundo espiritual. Isso não significa que eu vá me esquecer, eu me encontrando com os meus entes queridos que já estão no plano espiritual, não significa que eu veja me esquecer dos que ainda ficaram aqui na Terra. Esse vínculo entre o plano físico e o plano extrafísico, isso é saúde mental, é equilíbrio emocional, isso é misericórdia de Deus, é alegria, é esperança, é bom ânimo. Que coisa boa quando eu sossegue meu coração e saiba que da mesma forma que eu encarnei nesta família, porque é a família que eu preciso, e que eu tenho outra família espiritual que está no plano espiritual,
E que cada dia nós vamos aumentando o nosso círculo de amizades, né? A nossa família consanguínea seria a nossa família, né, que nos recebeu aqui na Terra. Mas a nossa família verdadeira, ela está na espiritualidade. E vamos nos encontrar com eles até o dia em que a minha família consanguínea, nós sejamos tão unidos que façamos partes todos da família verdadeira, que é a família espiritual. Imagina quanto maior quantidade de amigos tu consigas angariar hoje, quanto maior seja a tua capacidade de respeitar as pessoas, de amar as pessoas, de ser amiga das pessoas, quanto maior seja a habilidade de tu entrar no coração das outras pessoas, com sinceridade, com bom ânimo, de mão estendida, de sorriso fácil, de abraço apertado. Quando a gente consegue sentir o abraço apertado e o abraço sincero, essa pessoa já faz parte do teu coração, faz parte do teu afeto. Como Jesus nos diz, Jesus nos fala com toda clareza que isso ocorrerá. E todos nós caminhamos para a chamada grande família universal. Quanto mais encarnações a gente possui, vivendo em todos esses lugares do planeta, nas diversas classes sociais, uma encarnação a gente vem mais inclinado para os esportes, noutra encarnação a gente vem mais inclinado para a música, noutras encarnações a gente vem mais inclinados para a ciência, noutra encarnação a gente vem mais inclinado para a literatura. Todas as profissões. Numa encarnação a gente aprende uma profissão, noutra encarnação aprende outra, e vamos assim nos burilando, nos aperfeiçoando, principalmente na técnica de fazer amigos, de fazer o bem pela alegria de fazer o bem, de ajudar as pessoas, porque tu sabe que se fosse ao contrário, essas pessoas estariam te ajudando sim. E fazer o bem sem olhar a quem, como nos diz Jesus, porque todos somos irmãos. E aquela pessoa que se aproxima da gente, tá? Pode ser no papel de um vizinho, de um conhecido, numa transação comercial, que ele vai vender alguma coisa para mim, ou que eu vou vender alguma coisa para ele, no trânsito, na escola, no trabalho, em qualquer âmbito, na casa espírita. A gente não se lembra, mas quem sabe a gente já esteve caminhando juntos em outras encarnações. E eles nos ajudaram muito. Qual é o problema? Se eu posso ajudar agora, eu não me lembro se eu ajudei ou se eu fui ajudada. O que me interessa é agora. O que eu posso fazer para ter uma vida mais feliz e para promover a felicidade e a alegria do outro? Eu posso fazer isso sim. E esse entendimento sobre como é que funciona a vida verdadeira, que é a vida de espíritos imortais, né? Isso vai ampliando os meus horizontes para compreender e para aproveitar. Nada como um dia após o outro, por mais escura e tormentosa e perigosa que seja a noite. Ah, meus queridos, amanhã o dia vai resplandecer, o sol não pede licença, ele chega e ilumina, e abraça e renova as esperanças de arregaçar as mangas, de trabalhar, de ser útil. E todas essas pessoas que chegam até nós, ou que se afastam de nós vamos construindo vínculos. E essas pessoas vão fazer, como diz Jesus, parte da grande família universal.
a grande família universal, onde a gente se trate a todos, onde a gente se trate mutuamente, indiferente se a pessoa é colorada ou gremista, a gente se trate a todos com respeito, com carinho, com humanização. Porque essa é a lei de Deus, é a lei do progresso. E o progresso é a humanização. Quando a gente se defronta com as nossas questões cotidianas, quando a gente vê de que forma que eu estou administrando o tempo, de que forma que eu administro o dinheiro, de que forma que eu administro os vínculos, as amizades, de que forma é que eu atuo no ambiente profissional, que forma é que eu lido com os meus vizinhos, com os cachorros, com os animais, com a natureza. Tudo isso, nós vamos nos completando, nós vamos nos enriquecendo de experiências. Por isso que é tão valioso eu saber que se eu não conseguir fazer tudo o que eu me propus nesta encarnação, a bondade e misericórdia de Deus vai me permitir uma nova encarnação. Eu gosto de dizer, não é numa única encarnação que tu vai te apropriar de todo o conhecimento técnico, científico, de todas as artes, de todas as ciências. Não é numa única encarnação que tu vai aprender a ser mais humano, a ser mais sincero. Não é numa única encarnação que tu vai aprender a ser mais verdadeiro, mais autêntico. Não é numa única encarnação que tu vai aprender a lei de Deus, a lei de amor, a lei da natureza. Vamos errando por ignorância, e esse erro nos ensina, da próxima vez, a fazer diferente, a acertar. Por isso que a maravilha da reencarnação que o Espiritismo nos ensina, a multiplicidade de vidas e de vidas sucessivas. A cada nova encarnação, eu vou me enriquecendo de outras experiências, de outras vivências que nesta atual encarnação eu não consegui. Então, nós vamos nos preocupar como será a vida do espírito imortal após o desencarne do meu corpo. Vai continuar. A minha individualidade é a mesma. Os meus desejos são os mesmos, as minhas necessidades são as mesmas, a minha personalidade vai ser a mesma. Vocês lembram que até um certo tempo, às vezes diziam, ai, fulano morreu, ai, era tão bom. Que bom que a gente conseguiu ver a bondade no coração daquela pessoa. Mas se aquela pessoa era muito braba, só porque ela desencarnou, ela já, num passe de mágica, ela já não vai se tornar tão serena e calma. Ela continua sendo braba. Quando é que ela vai se tornar serena, tranquila, calma, pacífica? Quando ela decidir que ela não quer mais ser violenta, que ela não quer mais fazer guerra, que ela não quer mais se preocupar só com ganhos materiais, em detrimento das outras pessoas. Ela vai se dar conta que ela não quer mais tirar vantagem das outras pessoas, ou das circunstâncias, ou dos eventos. Porque é melhor ser mais sereno, mais humano, mais calmo, mais pacífico. Porque isso é que nos traz a felicidade. Isso é que traz a nossa paz. Perdão. Como diz a nossa irmã querida Joana de Ângeles, conquistar a paz do dever cumprido. Eu tenho a lei, que é a lei de Deus. Fazer aos outros o que tu gostaria que os outros fizessem para ti. Mas dia menos dia, todos nós aqui no planeta, encarnados e desencarnados, que coabitamos a psicosfera do planeta Terra, todos nós vamos nos dar conta que é melhor a gente ser pacífico, que é melhor a gente ser carinhoso, respeitoso, que é muito melhor a gente viver na verdade, que é muito melhor a gente viver
na coerência, no bom ânimo, porque a gente não gosta de fake news. A gente já se deu conta que não gosta de guerras. A gente já sabe que não gosta de injustiças. Então, a gente começa a mudar o comportamento para não reproduzir os erros que a gente vê nos outros, que a gente vê nos noticiários da televisão, a violência, enfim, a falta de cuidados com a natureza, a falta de cuidado com os animais, com as crianças, com os idosos, até a falta de cuidado com a gente mesmo. Porque às vezes a gente se negligencia, né? Às vezes a gente sabe que, sei lá, existe alguma coisa que meu rim não gosta, e por que eu não obedeço? E fico comendo coisas que são ruins para o rim. Então vejamos bem que a nossa vida de agora, de espíritos imortais, ela é uma preparação para quando o nosso corpo morrer e a gente volta ao estado natural, que é de espíritos imortais. E aí vamos nos preparar no plano espiritual para a próxima reencarnação. Aquelas coisas que a gente não conseguiu fazer, que não conseguiu aprender, que não entendeu apropriadamente nessa encarnação, a gente vai estudar no plano espiritual, vai se preparar. Para quê? Para que na próxima encarnação eu possa fazer com mais prontidão, com mais assertiva, com mais tranquilidade. Vocês viram que tem pessoas que elas são muito pacíficas, digamos, já é de praxe. Elas não precisam se esforçar para falar a verdade. Elas falam a verdade porque é o que elas sabem fazer. Olha que maravilha, que espírito que está bem à frente daqueles mentirosos. Então, a uma nova encarnação, a gente vai adquirindo novas capacidades, novas habilidades psíquicas, emocionais, mentais, relacionais, sociais. Isso é a lei do progresso. E como nós somos um elemento do universo, como as estrelas, como as plantas, os planetas, os animais, a chuva, o vento, o sol, a lua, a montanha, o rio, o deserto, a selva ou a praia. Somos elementos do universo. Todos, sob o olho amoroso e benfeitor, justo e misericordioso de nosso Pai, que é Deus, que nos ama sobremaneira e que só permite que a gente vivencie, que a gente tenha as experiências que sejam as mais educativas, as mais promotoras, para que eu cresça, para que eu amadureça e me torne cada dia mais amena, mais serena, mais tranquila, e que eu me torne um elemento que contribui com Jesus na obra da redenção da humanidade. Jesus espera por cada um de nós, porque Ele nos diz e nos repete: haverá um só rebanho e haverá um só pastor. O rebanho somos todos nós, encarnados e desencarnados. E o pastor quem é? Jesus de Nazaré. Queridos irmãos, a doutrina espírita ela é iluminativa, ela é informativa. Ela nos enriquece de dados. E o que nós fazemos de posse dessas informações? Aí fica por conta de cada um de nós. Agradeçamos muito, muito a Deus, a Jesus, o carinho, a proteção espiritual. Agradecemos porque temos a nossa querida Casa do Evangelho, que sempre nos recebe com tanto carinho, com tanta proteção. Agradecemos aos benfeitores silenciosos, anônimos, que com tanto carinho cuidam de nós, nos inspiram, chegam de mansinho ao nosso coração, para que a gente se dê conta que nós estamos muito bem acompanhados. Eles prometeram nos acompanhar e eles só fazem cumprir o que prometeram. A esses benfeitores da luz e do amor,
a nossa gratidão, o nosso carinho, o nosso respeito, a nossa admiração. E a eles a gente pede permissão para encerrar a humilde tarefa de difusão doutrinária. Estejamos todos em paz, gratos a Jesus, e que assim seja. E assim é.